Pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao podcast do Banco BV, Economia em 5 Minutos. Eu sou o Roberto Padovani e junto com o Carlos Lopes, a gente vai bater um papo essa semana sobre o risco bancário norte-americano. Bom, esse é um tema que está na agenda dos investidores pelos últimos dias e não é para menos. Todo mundo se lembra da crise financeira e bancária de 2008, que produziu efeitos fortes e prolongados em toda a economia mundial. Portanto, todo mundo acompanha o noticiário com bastante atenção. O contexto que essas tensões bancárias acontecem nesse momento tem a ver com a inflação. Depois da pandemia, a inflação subiu no mundo todo, não foi diferente nos Estados Unidos, a inflação consumidor ali alcançou o patamar de 9%, e não por outro motivo, o Banco Central norte-americano passou a retirar todos os seus estímulos. Houve uma reversão da taxa de juros, que nesse momento está no patamar de 4,75%, e os mercados futuros de juros precificam altas mais importantes. Portanto, há uma discussão importante sobre condução de política monetária. Agora, esse processo ele é cheio de incertezas. Como a gente não vê alta da inflação pelos últimos 30, 40 anos, ninguém consegue fazer a conta de como o Banco Central deve reagir, até onde a taxa deve subir, por quanto tempo os juros devem permanecer elevados para jogar a inflação para a meta de 2%. São temas complicados e, portanto, o mercado já é bastante incerto e volátil. Não bastasse isso, é difícil estimar qual que é o impacto dessa reversão dos juros sobre o custo do crédito, o consumo, o crescimento econômico. A gente sabe que alguns setores sofrem mais, mas por outro lado a gente vê o mercado de trabalho norte-americano superaquecido, com desemprego em seus níveis mais baixos de 70 anos. É, portanto, um ambiente bastante incerto. Mas não bastassem essas dúvidas, a gente teve nesse final de semana 2 bancos quebrando nos Estados Unidos. Uma falência bancária gera a pressão de que você possa ter uma crise de crédito. Sem crédito, o consumo cai, o crescimento econômico desacelera e isso pode fazer com que a inflação caia mais rapidamente. Numa situação de crise de crédito, portanto, a estratégia de alta de juros muda completamente no Banco Central e tem muitos analistas, inclusive, dizendo que não só o Banco Central não precisa mais subir os juros, como há espaço para corte da taxa. O cenário muda completamente. Portanto, o tema bancário é um tema fundamental e central para a gente entender o que vai acontecer na economia mundial e mesmo na brasileira pelos próximos meses. Carlos, talvez você possa compartilhar conosco o que a gente tem aprendido sobre esse tema nos últimos dias. Esses problemas bancários recentes que apareceram, eles parecem desconectados da história da política monetária, mas em parte eles são uma certa consequência desse mesmo ambiente. E o que eu quero dizer com isso? Nos últimos anos, ou desde a crise de 2008, mas intensificado nos últimos anos, a gente teve uma injeção de dinheiro, de liquidez nos mercados globais absurda, muito grande. A gente nunca tinha visto um aumento de liquidez tão expressivo. Então, em função da pandemia, os governos aceleraram a transferência de renda, deram dinheiro diretamente para a população consumir, e os bancos centrais baratearam muito crédito e aumentaram a liquidez através de compra de ativos, comprando títulos, eles acabaram jogando mais dinheiro na economia. E isso, por um período, incentivou muito a busca por um maior risco, reduz a percepção de risco, e o que incentiva aí muitas instituições a adotarem estratégias mais arriscadas. Foi o caso, por exemplo, de um banco que se posicionou de maneira aí excessiva em títulos longos do Tesouro Americano, que tem uma elevada volatilidade e apostavam que o juro desses títulos continuaria abaixo por muito tempo. Não foi o caso, A inflação veio, o Banco Central Americano tem subido os juros e a alta no juros desses títulos prejudicou muito o balanço desse banco. O outro fez uma aposta no mercado de criptomoedas, outro ativo que foi super valorizado no momento de liquidez excessiva, juro baixo e busca por rentabilidade, mas recentemente sofreu bastante e essas perdas acabaram impactando aí fortemente também esse caso bancário aí recente. Então, em partes, esses casos foram consequência da política monetária ou desse ambiente de liquidez excessiva e agora passam a ser também causas importantes para as ações de política monetária. O Fed, o Banco Central aqui no Brasil, os outros bancos centrais pelo mundo tem de alguma forma a responder a essa crise. Por enquanto, se a crise se mostrar controlada, talvez não altere muito os planos dos bancos centrais. Mas se eles entenderem que isso
tem efeitos mais duradouros e que outros casos aparecerão, aí sim isso pode mudar. Já começa a se especular aí uma pausa, pelo menos na ação do Fed nos Estados Unidos. E aqui no Brasil, o contágio parece mais indireto, então é mais improvável que o BC tome uma ação nesse momento, mas de qualquer forma aumenta a pressão por uma mudança de rumos. Pessoal, obrigado por mais esse episódio, até semana que vem, um abraço.